e a todas. Meu nome é Edson Caiapó, eu sou professor na licenciatura Intercultural Indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no campus de Porto Seguro, e atuo na pós-graduação estrito sensu no programa Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia. Fiz o doutorado em História da Educação na PUC de São Paulo e, assim, quero falar da minha felicidade de estar participando, nesta aula magna como palestrante, a convite do magnífico reitor, professor Marcelo Pereira, os meus agradecimentos, e ao professor Vicente Leão, pró-reitor de Ensino e Pesquisa, que também esteve em diálogo comigo para fazer este momento. E aí eu quero fazer assim, esse debate, conversando um pouco sobre a temática indígena, os saberes indígenas, e a ciência que vigora na academia, nesses últimos séculos, digamos assim. Então, eu queria começar dizendo que esse debate, essa conversa, esse diálogo é muito importante nesse momento, nessa conjuntura política, muito difícil para a humanidade, que é uma conjuntura de crise, e uma crise que está muito posta com a palavra pandemia, Então, assim, para os povos indígenas, falar em doenças, que mata tantas pessoas, que vem dizimando milhares, milhões de indígenas e povos, extinguindo povos, para nós indígenas isso definitivamente não é novidade. O professor Daci Ribeiro, na obra O Irá vai à procura de Deus, narra sobre a experiência, o testemunho dele. Ele testemunhou a morte de milhares de Kaapó em 1949. Existem relatos de que no século XVIII, no Grão-Pará, mais de 50 mil pessoas pessoas indígenas foram eliminadas por epidemias programadas, segundo o Mestre Gomes, na obra Os Índios e o Brasil. Existem relatos de que, em 1815, milhares de indígenas do povo Canela foram dizimados por doenças, por epidemias, na cidade de Caxias do Sul, uma doença que depois se espalhou em vários outros lugares, até chegando no atual estado de Goiás. E no final do século XIX, os indígenas do estado do Paraná e Santa Catarina também foram violentamente afetados por doenças, por epidemias programadas pelos colonizadores. E aí é importante dizer que, desde que ocorreu a descoberta da etiologia das epidemias e suas contaminações, os colonizadores não tiveram nenhum escrúpulo para utilizar esses conhecimentos assim de maneira muito ampla contra os povos indígenas, criando o que seriam as primeiras guerras bacteriológicas, que se tem notícia. Então, muitos povos foram dizimados, foram exterminados completamente, e nós temos hoje, então, uma outra situação, que é uma situação de pandemia, e que abate muito, particularmente, os povos indígenas pela situação de vulnerabilidade desses povos. São povos que vivem em regiões e lugares mais afastados das populações urbanas, são povos de hábitos coletivos, são povos desassistidos historicamente pelo Estado brasileiro e que, inclusive, são desassistidos pelos programas que o Estado brasileiro criou neste momento para auxiliar as pessoas em estado de vulnerabilidade. Por conta da grande burocracia, os povos indígenas estão tendo dificuldade de acesso a esses programas. E sem falar nas invasões dos territórios indígenas no atual momento, na verdade é uma situação histórica, mas que no atual momento essas invasões acontecem pelas madeireiras, pelas mineradoras, por missionários e por vários outros grupos que estão transitando ali nas terras indígenas. Então eu queria iniciar com essa conversa, porque afinal de contas, na condição de historiador, eu assino embaixo do que o Henri Pirenne falou numa conversa com Marc Bloch. Marc Bloch e Henri Pirenne, dois grandes ícones da história e da historiografia mundial, tiveram um diálogo ali na década de 1920, em que os dois fizeram uma viagem técnica para a cidade de Estocolmo. E aí, quando chegaram em Estocolmo, eles então começaram a fazer o diálogo sobre por onde vamos começar a nossa visita técnica, Uma cidade antiga que tem tantos museus, que tem tantos ricos arquivos, Por onde começar? E aí o Henri Pirenne fez a provocação: olha, Marc Bloch, eu sugiro que a gente comece
pela nova Câmara Municipal que foi inaugurada ontem, um prédio novo. Eu, como historiador, quero começar pelas coisas atuais, né? E aí eles iniciaram um debate, né, sobre o tempo e a história. E aí eu quero, então, dizer que, quando me reporto a pandemia e as epidemias históricas provocadas, né, programadas contra os povos indígenas, né, é exatamente esse exercício de trazer o debate aqui para o chão que estamos, né, para o mundo objetivo. E aí eu quero continuar as provocações, eu diria assim, né, dizendo que a produção do conhecimento acadêmico e a formação dos pesquisadores, ela deve ocorrer como um diálogo intercultural, né? É muito importante pensarmos nessa ideia de interculturalidade, não só como uma política ou como uma ação de tolerância dos grupos hegemônicos em relação aos grupos chamados minoritários, mas num exercício em que nós, historicamente, possamos fazer uma observação, né, fazermos uma averiguação no passado, no tempo passado, para entendermos como que historicamente foi montado, né, essa política e esse Estado que violenta esses grupos minoritários e, inclusive, os povos indígenas, né? E aí eu lembro, assim, do Walter Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história. Em uma das teses ele diz assim: não existem nas vozes que escutamos os ecos das vozes que emudeceram, né? Nós nos deparamos sempre, né, com um discurso acadêmico e com uma prática acadêmica que produz conhecimentos que se apresentam como a única versão autorizada da verdade, né? É uma voz que valoriza o conhecimento neutro, é uma voz que cria critérios de objetividade universal, caracterizando a pesquisa como um padrão científico, que obviamente que não está de acordo com o padrão de conhecimento dos grupos tradicionais, e é um conhecimento que pauta, né, seu andamento, seu desenvolvimento, na ideia de que a teoria recupera o objeto da pesquisa, né? A teoria recupera o objeto de pesquisa. Então eu lembro assim, quando eu fui defender o meu trabalho de doutorado, eu fiz um trabalho sobre o povo caripuna, educação entre os caripuna no estado do Amapá, que são povos indígenas que vivem na fronteira, ali na região do Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. E aí, em um dos capítulos da minha tese, eu escrevi sobre a espiritualidade do povo caripuna. E um avaliador da banca fez um questionamento, ele dizia assim: você precisava fundamentar melhor sobre a espiritualidade caripuna, a partir de alguma teoria. E aí eu falei com ele assim: olha, mas a espiritualidade caripuna está muito bem explicada, porque quem está falando sobre isso são os pajés, são as curandeiras, né? São pessoas muito autorizadas para falar de espiritualidade indígena. E ele se demonstrava muito insatisfeito, e eu tive que ler vários textos, né? Vários testemunhos de pessoas entrevistadas na comunidade indígena, até que no final eu falei: olha, mas de todo modo, eu lembrei do Fernando Pessoa, né? Porque o Fernando Pessoa escreveu um poema que ele diz assim: não acredito em Deus porque nunca o vi, mas se ele quisesse que eu acreditasse nele, ele viria aqui na minha porta e diria: eis-me aqui. Mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, então eu acredito nele. Mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, para que vou chamá-lo Deus? Vou chamá-lo flores, montes, luar e sol. E aí o Fernando Pessoa prossegue, né, essa conversa, esse diálogo, de tal maneira que eu assim considero que o Fernando Pessoa é uma pessoa que tem muita sensibilidade para lidar com essa questão assim da espiritualidade indígena, né, dessa sensibilidade indígena, e que ali na minha tese meio que resolveu o problema, porque eu precisava de um nome, né, cânone, né, europeu, para falar da espiritualidade de um povo indígena no Brasil, né? E aí eu tive que utilizar Fernando Pessoa. Enfim, o professor ficou satisfeito no final das contas, né? O professor avaliador da tese. Então, assim, é preciso dizer que os sujeitos da pesquisa nada têm a dizer dentro dessa perspectiva eurocêntrica científica, né? Os sujeitos da pesquisa são meramente ilustrativos. Este é o conhecimento que interessa ao poder hegemônico, né? Então é a perspectiva que vem do outro lado do Oceano Atlântico. Essa é padrão, essa tem validade universal para explicar todas as coisas, né?
tanto dentro das universidades, dos cursos superiores nas universidades, quanto dentro dos currículos escolares no ensino básico. Né? Então, fica muito clara, né, essa perspectiva eurocêntrica, extremamente opressora, quando nós vemos, por exemplo, que no caso da história, particularmente, que é a minha área de conhecimento, nós vamos sempre nos deparar com as datas, por exemplo, 1500, para exemplificar, hein? 1500, 1757, 1822, 1910 e 1988. São datas, né? Datas canonizadas pelo saber e pelo poder hegemônico. Tem um grande pesquisador, né, professor na USP, chamado Alfredo Boss, que escreveu um livro chamado ele escreveu, na verdade, um texto chamado Tempo e História. Né? E aí ele começa esse texto com uma frase que diz assim: datas são pontas de icebergs. Então, olha só, me reportei as datas 1500, 1757, 1822, 1910 e 1988. 1500, né, segundo um saber canônico, hegemônico, é o ano do descobrimento do Brasil. Né? E quando o conhecimento hegemônico lida com essa data, nesse formato, descobrimento do Brasil, é silenciado os tempos imemoriais dos povos indígenas, né? São mais de 50 mil anos de existência desses povos, de tal maneira que o ano de 1500 para os povos indígenas, para a vivência dos povos indígenas nesse lugar que a gente hoje chama de América, 1500 foi ontem. E aí eu lembro de uma história, por exemplo, de uma palestra que eu ouvi na cidade de Tiradentes, aí próximo de São João del Rei, né? Que tinha uma mesa muito bonita, formada por um pajé, uma doutora em evolucionismo, né, biologia, evolucionismo, e um doutor em teologia. Os três estavam discutindo sobre a origem das coisas, né? E aí a doutora em evolucionismo deu uma super aula, falando como tudo aconteceu, né, começando com uma grande explosão há alguns bilhões de anos atrás, e tudo foi evoluindo de tal forma que chegamos aqui hoje, né, nessa situação de nós sermos Homo sapiens sapiens. Na sequência, o doutor em teologia falou dos 6 dias da criação. Um grande ser, né, Deus, criou todas as coisas e no 6º dia criou a nós, seres humanos. E aqui estamos nós, seres inteligentes. E aí um pajé do povo Runicuim pegou a palavra e falou assim: olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter ouvido e aprendido tanto com os meus amigos, né? Aprendi muito mesmo. No entanto, para nós Runicuim, tudo começou com um grande jacaré. E aí ele vai fazer uma outra narrativa, né? Tão bonita e tão clara quanto as outras 2 narrativas. Né? Só para nós pensarmos assim nesse caráter excludente. O ano de 1500 não leva em consideração as formas, né, de conceber o mundo desses povos que nós identificamos como povos originários. 1757 é outra data a que eu me reportei. Este ano eu estou me referindo à doutrina do índio cidadão, né, o Diretório dos Índios, criado pelo Marquês de Pombal. Né? Então, em 1557, a coroa portuguesa decidiu transformar os índios em cidadãos da coroa portuguesa. Os jesuítas foram expulsos, e aí o Diretório dos Índios, entre outras determinações, diziam que todos eram cidadãos e que, portanto, todos os indígenas não podiam mais falar a língua geral, nem Ngatu, e nem as línguas originárias. E todos os indígenas passariam a viver em vilas, e, portanto, não precisariam mais de suas terras, porque dentro dessas vilas eles fariam cursos profissionalizantes de carpinteiro, pedreiro, cozinheira, passadeira, né? E todos, então, trabalhariam. Eu fico imaginando que o Diretório dos Índios, do ponto de vista da educação e do trabalho, era uma forma de enquadrar os povos indígenas na ordem capitalista de produção. E o Diretório dos Índios, então, dizia que as casas não podiam ser mais em formato de oca, né? Que elas tinham que existir no formato da moral cristã, com quartos para os meninos, quarto para as meninas, quarto para o casal, pai e mãe, sala, né, cozinha, nesse formato. E aí, vejam só que foi uma política extremamente violenta, né, uma política educacional extremamente violenta, que veio em nome de
cidadania para os povos indígenas. Vamos lembrar, hein? Datas são pontas de icebergs, dizia o Alfredo Bossi. Diz, né? O Alfredo Bossi para nós. 1822 é o ano da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822, o Brasil rompe laços coloniais com Portugal. Então, na perspectiva decolonial, seria o fim do colonialismo e a permanência da colonialidade. Né? Nós vamos perceber que a estrutura social e econômica se mantém do ponto de vista da dominação. Então, as terras serão concentradas nas mãos daqueles que já tinham o poder sobre elas, que são os latifundiários, os antigos senhores donatários. A escravidão permanecerá, inclusive a escravidão indígena. Né? O governo continuará centralizado num formato absolutista. Os povos indígenas se manterão silenciados. Nós vamos ter a primeira e a segunda Constituição, as duas primeiras constituições brasileiras, sem nenhuma referência aos povos indígenas, né? Existe um apagamento legal dos povos indígenas. E nesse mesmo século aí, XIX, né, que os tempos aí da independência do Brasil, nós vamos assistir a um estilo literário que é o romantismo, que vai ser também, e particularmente o romantismo do José de Alencar, que vai ser um estilo literário extremamente genocida, etnocida. Né? Iracema é a jovem indígena que morre de paixão pelo colonizador, sem apresentar nenhuma resistência contra a violência colonizadora. Né? E aí o Alfredo Bossi, novamente, né, no livro A Dialética da Colonização, vai dizer assim: o romantismo do José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar os povos indígenas e o passado colonial. Né? O romantismo vai batizar os indígenas, vai dar um sobrenome para todos os indígenas, um sobrenome português, vai, no final das contas, né, nas histórias do romantismo, o indígena vai morrer, e vai morrer de paixão pelo colonizador que é bonzinho. Né? Então veja só que o romantismo faz um desfavor para os povos indígenas. E do ponto de vista científico, nós vamos assistir grandes teorias no século XIX, falando de um extermínio certo dos povos indígenas. Um dos ícones da ciência brasileira no século XIX é o Francisco Van Hagen, um dos mais notáveis membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que estará dizendo para nós todos que os indígenas serão extintos por não conseguirem acompanhar o progresso nacional, ou o progresso da humanidade. Né? E aí uma outra data que eu me reportei foi a de 1910, que vai ser o ano em que foi criado o primeiro organismo estatal de proteção aos povos indígenas, que é o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que vai iniciar uma política de tutela. Né? É aquela política que determina que os povos indígenas são incapazes, né? Que o Estado irá tutelar esses povos. O Estado vai dar uma educação para que esses povos indígenas se transformem em verdadeiros cidadãos brasileiros. Vai transformar os povos indígenas em guardas de fronteiras, né? Das fronteiras nacionais. De tal maneira que o objetivo, então, é integrar os indígenas à comunhão nacional. Depois, na década de 60, né, o SPI vai ser transformado na FUNAI, no auge da ditadura militar, e a FUNAI vai levar adiante a mesma política indigenista travada pelo SPI. E em 1988 nós temos a Constituição Cidadã, né, que de fato foi um grande avanço, não tem nenhuma dúvida, né, o movimento indígena estava fortalecido ali naquele momento, e junto com movimentos democráticos e progressistas, conseguimos dois artigos muito importantes, né, que é o artigo 231 e 232 da Constituição, que fala do direito à terra, o direito ao pertencimento, o direito a uma educação diferenciada, entre tantos outros direitos assim que são obviamente necessários. Infelizmente, o que nós estamos assistindo, né, especialmente no atual momento, é o desmonte dessa Constituição Cidadã, e particularmente em relação aos direitos indígenas, e de tal forma que a Constituição e os direitos viram letra morta. Então, nós temos aí uma série de problemas, né? Nós temos o marco temporal, a PEC 215, a PL 1610 e uma série de outras
determinações legais que desmontam os direitos estabelecidos lá nos artigos 231 e 232. Portanto, eu diria assim que há uma ortodoxia acadêmica que precisa ser colocada em xeque, pois ela está atrelada ao projeto colonizador. Então, quando nós reproduzimos, né, 1500 como verdade absoluta, né, o que seria o descobrimento do Brasil, enquanto nós reproduzirmos que o 7 de setembro foi uma data muito heróica para o Brasil, enquanto nós determinarmos que o Diretório dos Índios foi uma política de cidadania efetiva para os povos indígenas, assim como outras tantas datas canonizadas, né, pela academia e dentro dos currículos escolares, nós estaremos reproduzindo o projeto colonizador, né? Infelizmente, essa é a realidade. E aí, para nós compreendermos, né, como efetivamente as coisas estão organizadas, é necessário mergulhar nas profundezas. Olha só, datas são pontas de icebergs, né? A ponta de um iceberg corresponde a mais ou menos 10% do tamanho do iceberg. Para você compreender efetivamente o que é aquele iceberg, é necessário você dar um mergulho lá na profundeza para entendê-lo. E o mergulho nas profundezas significa, então, fazer esse exercício crítico dessas datas, né, e desses conhecimentos estabelecidos como verdades absolutas, né? Então, é necessário enxergarmos a dimensão efetiva destes icebergs, o que significa dizer que devemos exercitar o despir do eurocentrismo, estabelecer o diálogo, né? O diálogo intercultural, e entendermos que a história é um jogo de interesses, né? Entendermos claramente os grupos políticos, como eles estão posicionados e quem são eles. Então, vejam só, as pesquisas, elas privilegiam e têm privilegiado a perspectiva eurocêntrica, né? E elas desconsideram outras formas de organização sociopolítica, elas assim, negam totalmente outros saberes e enxergam esses saberes, identificam esses outros saberes como saberes inferiores, perpetuando a colonialidade, eternizando o racismo e o genocídio que nós vemos claramente em relação aos povos indígenas na atualidade, e por que não falar também da população negra, né? Então, nós vemos uma academia que ainda continua pactuando com o velho discurso do Gilberto Freire, o discurso da democracia racial, o discurso de que, né, a sociedade brasileira é uma sociedade apaziguada, e que lá em outros tempos, nos tempos coloniais, os senhores de escravos não eram ruins, não, eles eram bonzinhos, né? As relações entre escravos e senhores eram relações muito amenas. E aí depois o Florestan Fernandes, né, mais adiante, vem dizer que nós não vivemos num país de democracia racial. O que nós temos é uma situação de um racismo cordial dentro da sociedade brasileira, e eu diria dentro da universidade e nas formas de promover a pesquisa. Então é necessário nós rompermos e nós superarmos com a visão eurocêntrica e colonialista e dar audibilidade e visibilidade a esses grupos silenciados historicamente, e me reporto aqui particularmente aos povos indígenas. É necessário nos debruçarmos para entendermos as histórias desses povos, as suas memórias, os seus saberes, os seus modos de vida, e entendermos, né, que a objetividade está na recuperação do movimento, né? A recuperação do movimento e a compreensão das contradições. Devemos trazer para dentro da história esses povos indígenas, para entender os seus projetos de vida, entendermos as suas histórias, os seus saberes, né? E compreender a história como um campo de possibilidade em que muitas propostas estão em jogo. Obviamente que algumas são vencedoras e outras são derrotadas, mas é importante nós compreendermos por que as derrotadas foram derrotadas, né? Então é necessário desvendar as injunções que promovem a vitória ou a derrota de determinados projetos, e não naturalizar a ordem vigente, não naturalizar o grupo vencedor como vencedor por natureza, né? Então é necessário nós realizarmos pesquisas posicionadas, rompendo com a erudição neutra, pesquisas posicionadas, o que pressupõe rompermos com o positivismo, com a metodologia positivista, né? Então, especialmente no campo das ciências humanas, nós ouvimos até hoje
de maneira muito forte, né, dizerem que nós, pesquisadores, temos que manter distância em relação ao objeto de pesquisa. Portanto, você, pesquisador sobre os povos indígenas, mantenha distância do seu objeto, que são os indígenas. Então, são vários equívocos. E um deles é pensar os povos indígenas como objeto. Obviamente que nós não somos objetos, nós somos sujeitos. E quando a gente pensa, quando nós pensamos em pesquisa posicionada, significa, obviamente, estar lá, junto, não querer necessariamente ser indígena, mas estar lá com os povos indígenas, vivenciando o cotidiano, compreendendo, né, as violências, as políticas etnocidas, e estar junto com os povos indígenas, pensando, projetando ações de resistência. Então, nesse sentido, é muito importante realizar esse como método, o diálogo intercultural. O pesquisador interagindo, né, e se deixar interagir. É essa postura necessária junto aos povos indígenas. Então, nesta abordagem, não devemos admitir leitura romântica, né, sobre os povos indígenas, louvar os povos indígenas como povos puros. Não é exatamente isso que necessitamos. Assim como é necessário uma relação de envolvimento e não de distanciamento. E é necessário rompermos com posturas oportunistas e pensarmos em coautorias, né? Produção de conhecimentos em coautorias. É necessário rompermos com as generalizações e pensarmos que os povos indígenas formam uma diversidade muito grande de línguas, de saberes, de rituais, de cosmologia. Ainda hoje há uma diversidade muito grande e que, na chegada dos portugueses aqui no Brasil, essa diversidade era muito maior. Então, as estimativas, né, os trabalhos arqueológicos, antropológicos, linguísticos e históricos nos falam que em 1500 havia uma população de pelo menos 10 milhões de pessoas aqui nesse lugar que chamaram de Brasil, falantes de mais de 1.200 línguas que compunham milhares de povos diferentes, né? Então, é necessário que isso fique bastante claro para a sociedade brasileira e para entendermos, inclusive, né, assim, para que fique bastante evidenciado que as relações sociais elas estão lotadas, né, de relações de poder. Elas estão atravessadas por relações de poder. Então, é necessário combatermos o racismo institucional nas universidades, na escola. É necessário combatermos a colonialidade que quer se perpetuar. É necessário combatermos o eurocentrismo, o genocídio e a desigualdade. E é necessário evidenciarmos que existe uma crise, né? Que falar de crise da modernidade não é falácia. A crise, nesse momento, está muito escancarada, né? A pandemia, eu diria que é uma ponta de um iceberg, mas que deixa muito clara uma crise que é de valores econômicos, valores socioambientais, é de valores morais, é de valores éticos, né? Então, existe uma crise de valores sanitários, né? Uma crise de saúde pública, e que a crise está muito escancarada. E que essa crise ela é também uma crise acadêmica. É uma crise do sistema cartesiano de pensamento. É uma crise do pensamento eurocêntrico, da ideia do progresso e do desenvolvimento infinito. É necessário, então, neste momento, para encerrar, é necessário dizer que nós estamos no momento de repensarmos, né, toda essa trajetória humana, especialmente da trajetória cravada a partir do século XVIII com o iluminismo, a ideia de progresso tecnocientífico, a ideia de progresso econômico e uma felicidade imediatamente, né, dentro desse projeto de desenvolvimento. É necessário percebermos que o progresso tecnocientífico aconteceu, obviamente, mas que esse desenvolvimento trouxe muitos males também para a humanidade, uma concentração de renda e de conhecimento muito grande na mão de um número muito restrito de pessoas. Então é preciso reordenarmos as coisas, pensarmos numa política de envolvimento entre nós e o meio que nós vivemos e pensarmos no encantamento das relações socioambientais. Eu fico pensando assim que o lugar mais desenvolvido no Brasil, que é a cidade de São Paulo, né, que é a vitrine do desenvolvimento, tem um rio chamado Tietê, que é um esgoto a céu aberto, digamos assim, mas que em outro momento foi um lugar muito prazeroso, né? As pessoas
nadavam, mergulhavam e remavam, né, em canoas, em barcos. E hoje, quem não conhece sabe o que é o Rio Tietê. Então, é necessário reencantarmos, né, as relações, e é necessário reencantarmos no sentido, inclusive, de entendermos que há outros povos, outros grupos sociais, como, por exemplo, os indígenas, têm muito a dizer. Tem muitos conhecimentos, e são conhecimentos que nunca foram inferiores, né? E, pensando nisso, é preciso que as universidades, inclusive, concedam títulos de doutor por notório saber ou doutor honoris causa, né, para os mestres dos saberes indígenas, né? É necessário, então, que a sociedade brasileira e a academia reconheça que os povos indígenas têm uma habilidade muito grande de organização social, coletiva, tem um poder muito grande de organização de uma sociedade solidária, não só solidária em relação à vida humana, mas uma solidariedade em relação à vida como um todo, a vida na floresta, a vida do rio, a vida dos animais, a vida dos vegetais, a vida na sua intensidade. Os povos indígenas têm tido muita habilidade para fazer esse manuseio, e se alguém tiver dúvida, veja, por exemplo, na minha região, que é a Amazônia, observem que os lugares devastados é onde está o desenvolvimento, é onde estão as mineradoras, a soja, né, as mineradoras, né, o agronegócio, a produção de soja, e os espaços onde estão, por excelência, protegidos, são os territórios indígenas, que são territórios sagrados. Então é necessário repensarmos toda a trajetória humana, refletirmos bastante sobre a crise instaurada e que esta crise hoje pode ser nomeada, por exemplo, como pandemia, e pensarmos em juntar as forças, né, juntarmos os conhecimentos, o conhecimento acadêmico com os saberes indígenas, para pensarmos uma outra sociedade. Eu lembro que no início da década de 90, quando foram organizados os primeiros fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, nós falávamos que outro mundo é possível, fazendo a crítica ao capitalismo. Mas não havia compromisso de tempo, né? Outro mundo é possível, mas nós não pensávamos num tempo exato. Eu diria neste momento que outro mundo é possível, mas sabe, não é um tempo para um tempo indeterminado, é para já, é para imediatamente, porque nós vamos sair da pandemia, a quarentena vai ser suspensa e nós temos que ter uma resposta, né, para uma outra sociedade, partindo do princípio de que a crise está escancarada. Eu não acredito que nós vamos voltar para as nossas relações presenciais, em sala de aula, nas universidades, nas escolas, nos nossos trabalhos, no mesmo formato, reproduzindo preconceitos, reproduzindo violência, reproduzindo opressão e reproduzindo sistemas científicos falidos. Eu penso que o momento do diálogo é agora. E os povos indígenas têm muita disposição para fazer o diálogo, para reconstruirmos tudo que foi construído, tudo que foi destruído em nome da ciência e do desenvolvimento. Quero agradecer muito à Universidade Federal de São João del Rei, a figura do reitor, né, quero reiterar, a figura do pró-reitor de ensino e pesquisa, a professora Leônia Chaves, com quem eu tenho dialogado bastante, e fico à disposição para os diálogos, para os debates. Muito obrigado.